Bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Jesus nos ampare e principalmente nos dê condições de sermos compreendidos por todos, que esse é o nosso objetivo. Hoje nós vamos estar falando de um assunto bastante interessante, importante e muitas vezes feito nas casas espíritas. Trata-se de um assunto que, reiterados momentos, nós somos lembrados a nos utilizarmos dele. Nós vamos estar falando do perdão, da necessidade de perdão, o porquê do perdão e como que a gente consegue fazer isso, que é uma atividade um pouco difícil, né? E aí a gente vai começar falando a respeito de uma mulher que trabalhava na casa espírita há mais de 20 anos. E ela procurou um dos dirigentes da casa porque ela estava sentindo muitas dores no seu peito. E ela procurou a casa espírita onde ela labutava, onde ela trabalhava, com a intenção de receber um auxílio, principalmente numa cirurgia espiritual, para que pudesse trabalhar essa questão e essa dor pudesse passar. Ela foi então no dia combinado, no dia marcado, para participar dessa cirurgia. Deitou na maca, se acomodou, e o médium, através do espírito que ali estava, analisou o caso dela, e o espírito disse o seguinte: não é tratamento cirúrgico, pode tirar ela da maca e mandá-la para casa. O médium achou interessante, comunicou ela dessa situação e ela saiu, foi embora. Passado alguns dias, como a casa espírita ela possuía um trabalho de desobsessão, então acreditava-se que os problemas, as dores no peito que ela trazia eram problemas de obsessão. Então foi levado o nome dela para essa reunião mediúnica e, para surpresa de todos, depois de muito analisar a situação, não era problema de obsessão. E ele achou intrigante o caso dessa mulher e chamou-a para conversar. O médium convidou para que ela fosse até a casa espírita para que eles pudessem conversar a respeito. E ele, conversando, analisando a situação, percebeu o que acontecia. Há aproximadamente 10 anos, um filho dela, de 18 anos de idade, havia desencarnado, havia morrido. E ela, desde então, desde aquele momento, ela não admitia o desencarne do filho. Ela não tinha perdoado Deus por tê-lo levado. Então a gente observa que mesmo dentro da casa espírita, um vasto conhecimento que ela nos proporciona, essa senhora não tinha conseguido perdoar a Deus por ter levado, por ter tirado o filho dela. E por causa disso, por esta condição, ela começou então a sentir dores no peito. A falta de perdão a levou a uma condição de um problema um pouco mais sério, porque como ela não conseguiu administrar essa mágoa que ela tinha com Deus, ela carregou isso no seu peito. E isso foi gerando um problema e se tornou um problema físico, inclusive com essas dores. Isso para mostrar, para representar o quão é necessário, o quão é importante essa questão do perdão. Tanto é que Jesus se utilizou do perdão em várias oportunidades. E uma das mais famosas, que acho que a maioria de nós conhecemos, é quando ele fala da quantidade de perdão que a gente tem que praticar. Quando Pedro indaga a Jesus quantas vezes ele tem que perdoar, se até 7 vezes. Lembrando que ele se utiliza dessa quantidade de 7 vezes porque era um número cabalístico na religião judaica. Então ele falava: tenho que perdoar uma pessoa até 7 vezes? Ao qual Jesus responde: eu não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E se a gente for calcular esse número, é um número imenso.
mostrando que nós temos que perdoar indefinidamente, quantas vezes forem necessárias, quantas vezes forem preciso, nós temos que perdoar. E por que Jesus fala isso? Porque em determinado momento ele também fala dessa questão de relação de igualdade. Porque quando Jesus fala da necessidade de perdão, ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ele está falando de uma relação de igualdade. Nós só recebemos misericórdia se nós formos misericordiosos. A mesma coisa acontece quando nós falamos, quando nós oramos e nos utilizamos da oração do Pai Nosso. Porque ele fala a mesma coisa: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Novamente é uma relação de igualdade. Eu só mereço perdão, eu só recebo perdão a partir do momento em que eu pratico o perdão, que eu trabalho isso, né? Mostrando que nós só recebemos aquilo que nós damos. Isso é inevitável, né? Nós plantamos para colher, não é o contrário. A gente não colhe e depois vai plantar, é diferente, né? Então Jesus fala dessa relação de igualdade que nós temos que ter. Eu só vou receber o perdão a partir do momento em que eu perdoo. E aí nós geramos nessa ocasião muitos equívocos, né? Nós não utilizamos inclusive a frase que perdoar é divino, ou seja, perdoar cabe a Deus. Aí nós nos perguntamos: foi Deus que errou? Não, né? Nós precisamos trabalhar o perdão dentro de nós. Deus já é o grau máximo de evolução, é o grau máximo de sabedoria. Então ele já carrega esse perdão automaticamente em tudo aquilo que nós fazemos. Então quem tem que aprender a administrar o perdão, a perdoar, somos nós mesmos, né? Nós não podemos imputar esta obrigação a um ser que nós estamos, de certa forma, muito distante. Então, o perdão é uma necessidade nesse sentido. Em outro momento que Jesus fala a respeito do perdão, é um dos mais importantes e interessantes, que ele diz o seguinte: reconcilia-te com teu adversário enquanto estais a caminho com ele, porque senão ele vos entregará ao juiz e este vos colocará na prisão, e lá não sairá enquanto não pagardes até a última moeda. Essa expressão que Jesus se utiliza. O que significa exatamente isso? Que a gente tem que acertar as contas com as pessoas que estão à nossa volta. Enquanto a gente não acertar as pontas e as contas, nós vamos estar aprisionados junto com esta pessoa. E que prisão seria essa? Todos nós encarnados que aqui estamos nesse ambiente, neste momento, estamos aprisionados no corpo, né? Essa é uma prisão onde nós vamos estar aqui por algum tempo, por alguns anos, para que a gente possa, entre aspas, pagar as nossas contas, saldar os nossos débitos. Mas se a gente não fizer da maneira correta, como deve ser feito, automaticamente a gente volta para cá. Em muitas ocasiões, essa falta de perdão nos leva a uma condição muito interessante. Eu escuto com uma certa frequência homens, mulheres, principalmente mulheres, que dizem o seguinte: eu tenho dedinho podre para escolher namorado, marido, o que quer que seja. O que significa isso? A gente faz escolhas erradas, né? É mais ou menos assim que a gente escuta. E por que a gente sempre rescinde nessa situação? É porque em determinado momento nós talvez tivemos um relacionamento ao qual nós não soubemos aproveitar aquela ruptura que normalmente é desgastante, é dolorida. Toda e qualquer ruptura de relação afetiva, ela traz dor, traz angústias, traz sofrimentos. E se a gente não conseguiu administrar aquele momento, aquela situação com o outro de uma forma adequada, equilibrada, o que vai acontecer? Nós vamos ter que reencontrar situações semelhantes para que a gente possa aprender.
É que nem escola. A partir do momento em que eu não consigo passar de ano, eu reprovo em 2 ou 3 matérias, no ano seguinte eu só vou fazer aquelas 2 ou 3 matérias? Não, eu vou fazer o ano todo de novo. Eu vou repassar as lições. E quando eu repassar todas as lições, eu mudo de sala, eu mudo de ano. Eu pulo para um ano um pouco maior. Então é mais ou menos assim que funciona na questão do perdão. Enquanto eu não me acertar comigo em relação aos meus relacionamentos, eu vou vivenciar relacionamentos semelhantes àqueles que eu tive até então. E por isso que muita gente fala que tem o dedinho podre. Na verdade não é isso, né? Na verdade, a nossa falta de sabedoria e de aprender as lições que nos são apresentadas. E essa questão de reconciliação, ela vai um pouco mais além, né? Quando Jesus fala da necessidade de reconciliar com o adversário. Porque a doutrina espírita nos fala que nós somos seres imortais, que nós, o corpo físico morrendo, nós continuaremos sobrevivendo. E isso nos mostra que aquele que desencarnou com mágoa conosco, em nossa relação, muitas vezes eles vêm na forma de espíritos obsessores para cobrar algumas dívidas, para cobrar o restabelecimento desse equilíbrio, até então a gente poder resgatar e reparar todo esse mal. Num dos livros do André Luiz, vocês me perdoem, mas eu não me recordo em qual deles, mas tem uma história muito interessante, no qual o André Luiz e o seu benfeitor espiritual vão até um centro espírita para poder estudar, para poder pesquisar a respeito desses processos obsessivos. E ele se depara com uma situação bastante interessante. Uma moça adentra a casa espírita totalmente perturbada. Muito perturbada porque o espírito que a abraçava naquele momento em que ela adentra a casa espírita despejava energias muito ruins, muito negativas, deletérias para cima dela. E isso trazia um transtorno muito grande naquele momento. E esse espírito abraçado a ela, em determinado momento, inclusive fala: eu vou te levar junto comigo para o inferno, e você vai comigo, e você vai desencarnar e vai sofrer todas as consequências daquilo que você fez. O André Luiz, ele fica impressionado com aquela situação e pergunta do que se trata. E o espírito benfeitor, que está próximo a ele, explica que aquele espírito obsessor que lá está é o pai dela na existência passada. E o que aconteceu? Ela tinha sido adotada por ele, um homem de muitas posses tinha adotado, e a tratava com muito carinho, com muito amor. Porém, quando ela chega na adolescência, ela se enamora de um rapaz, e esse namoro já ia se tornando um pouco mais sério, porém o pai percebeu que esse rapaz tinha outras intenções, que ele queria, na verdade, era dar o golpe do baú, como a gente costuma dizer. Então ele queria isso. E o pai dessa moça, ele começou a querer mudar o seu testamento para que ela não recebesse absolutamente nada, a fim de que ele não desse munição para o rapaz, que o rapaz não recebesse aquele dinheiro. E, percebendo isso, o rapaz induziu a moça para que ela pudesse envenenar o seu próprio pai. E ela fez isso, e ele veio a desencarnar. E começou a persegui-la por conta dessa situação. Passado algum tempo, os 3 desencarnaram. O marido, a esposa e o pai já havia sido desencarnado. E eles precisaram reencarnar, porque não tinham aprendido a lição, precisava reencarnar. E os 2 novamente reencarnaram, marido e mulher. E se encontraram, se consorciaram novamente, mas o pai continuou no plano espiritual querendo vingança diante do ato que aconteceu. E aí ela ficou grávida, essa moça. E quem que era o filho? O próprio pai, que ia renascer
na condição de filho, para que ela pudesse restabelecer aquilo que ela desequilibrou lá atrás. Mas, por uma questão de culpa, uma sensação de culpa que ela carregava, ela simplesmente praticou o aborto. E além da raiva que ele tinha de ter sido assassinado naquela época, envenenado, ele também carregava uma dificuldade enorme porque ele tinha sido abortado. Então ele estava ali querendo vingança diante de tudo aquilo que ocorreu. Então, mostrando que essa reconciliação com os adversários, na qual Jesus fala, ela é importantíssima, porque os adversários a gente pode olhá-los, né, nas fotos familiares. Então os adversários estão dentro de casa, sim. Por isso que Jesus fala, reconcilia-te com o teu adversário, ou seja, com quem está dentro da tua casa, pertinho de você, porque senão você vai ter que voltar junto da mesma família. Eu costumo dizer que resolve os seus problemas, marido e mulher, pai, mãe, filho, que senão vocês vão voltar na mesma família, e às vezes casado com a mesma pessoa, né? E tem gente que fica até espantado e não gosta muito dessa situação, mas infelizmente é uma realidade. Enquanto a gente não aprender a lição, a gente vai continuar nesse círculo vicioso, até que a gente quebre esse círculo e vá um degrau mais acima, para que a gente possa mudar, para que a gente possa melhorar. E uma questão muito importante com relação à questão do perdão, ela está relacionada à situação nossa espiritual. A partir do momento em que eu não perdoo alguém, eu crio ao redor de mim uma atmosfera psíquica, né? Uma aura de certa forma negativa, de certa forma ruim. Porque a falta de perdão, a mágoa, a raiva, o ódio que eu carrego, ele se exterioriza em mim, formando uma aura psíquica. E muitas vezes, quando nós não estamos equilibrados, essas energias ruins, elas se acumulam em determinado ponto, gerando justamente esses problemas de saúde que nós vemos com frequência. Como eu falei da história da senhora logo no começo. Ela não soube perdoar Deus, então ela acumulou essa energia ruim no seu peito, que estava gerando uma cardiopatia, um problema no coração por causa disso. E o mais importante ainda, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos magoados com alguém, quando nós estamos ressentidos com alguém, quem que é o primeiro a ser beneficiado com essa energia ruim? Somos nós mesmos. É o nosso pensamento que está gerando toda essa energia ruim. É como se nós estivéssemos tomando veneno e querendo que o outro sofresse as consequências, né? E isso não vai acontecer. E a partir do momento em que eu não perdoo, eu crio laços com aquele objeto da minha raiva, da minha mágoa. Então eu crio laços de afinidade, e essas energias nós começamos a trocar essas energias. E são energias pesadas, energias doentias, que podem trazer problemas bastante sérios, bastante graves para a nossa saúde. Então é importante a gente entender que o perdão, ele nos alivia, nos dando condição de termos uma saúde um pouco melhor, de termos uma condição de vida um pouco melhor. Mas a gente sabe, como eu coloquei logo no começo, é muito difícil perdoar. É muito difícil. E por que que a gente se sente ofendido, né? Às vezes a gente se questiona isso. Por que que eu me sinto ofendido? É porque aquele que te ofendeu, ele entrou na mesma sintonia que você e percebeu como você é. E ele jogou na sua cara, de certa forma, quem você realmente é. E aí nós ficamos injuriados, com raiva, magoados, porque ele falou uma verdade. E como nós muitas vezes não temos força suficiente para superar aquela dificuldade, nós então
geramos esse conflito entre nós e entre a pessoa que nos feriu. Então é necessário a gente entender uma coisa muito importante. Isso é inclusive uma questão que o Chico levantava. Quando alguém me ofende, se a pessoa falou alguma coisa que é verdadeira ao meu respeito, eu vou agradecê-lo, porque eu vou ter a oportunidade de saber como eu sou e mudar isso, porque isso está ferindo, está machucando e machucando a mim mesmo. Quando alguém me ofende e não tem nada a ver comigo, eu sei que eu não sou daquele jeito, por que eu vou me sentir ofendido? Né? Eu vou seguir, passar em frente, eu vou seguir o meu caminho. Então nós vamos observar que quem não perdoa é o mais prejudicado diante dessa situação. É nós que estamos mergulhados em energias ruins, negativas, deletérias, que vão trazer toda uma gama de sofrimentos, de angústias, de dificuldades, para que a gente possa administrar tudo isso. Mas Jesus também nos deu a condição de trabalharmos essa questão da falta de perdão. E qual seria esse instrumento que Ele nos dá, nos coloca à disposição? É o amor. Quando Ele nos fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porém, nós temos uma dificuldade muito grande de assimilar essa informação, haja visto que ela tem que ser observada de trás para frente. Nós só vamos conseguir amar ao próximo se nós nos amarmos. E só vamos amar a Deus se nós amarmos o nosso próximo. Então, é o contrário que nós precisamos entender. Porque nós não temos ainda capacidade intelectual ou percepções sensoriais relativas à percepção de Deus. Nós não conseguimos ver Deus, sentir o seu cheiro, nós não conseguimos tocá-lo, nós não conseguimos ouvi-lo, né? Nós temos uma dificuldade de assimilar essa informação. Então, como que nós podemos, então, amar a Deus nesse sentido? Né? Se nós não conseguimos amar direito o nosso próximo, que está perto, como nós vamos amar a Deus se Ele está distante da nossa percepção? E aí a gente faz um pequeno raciocínio. Se Deus é onipresente, está em todos os lugares, Ele está naquele que está do meu lado. Então, uma forma de eu amar a Deus é eu estar amando aquele que está do meu lado. Porém, aí eu faço um gancho com a questão de Jesus novamente, quando Ele fala: amai os vossos inimigos. E nos nossos inimigos, Deus estaria presente neles? Está. E eu amo meus inimigos? Difícil, né? Infelizmente, nós não temos parâmetros ainda para estabelecer o que é uma relação verdadeira e real de amor. Nós confundimos muitas vezes o amor com posse, com apego, com sermos o dono de determinadas coisas. Como, por exemplo, quando nós falamos de amor de mãe e filho, muitas vezes a mãe acha que é dona do filho. Muitas vezes nós vamos ver que marido e mulher, um se acha dono do outro. Tanto é que nós falamos, né? Minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha. Porém, a gente percebe que de verdade eles não são nossos. Eles estão na condição de pais, de filhos, de maridos, de esposa. E nós temos uma dificuldade muito grande de assimilar essa questão, porque amor, ele envolve desapego, ele envolve liberdade. Se a gente quer saber se a gente realmente ama uma determinada pessoa, façamos o seguinte teste: abramos as portas e deixe que esse seu amor vá embora. Qual vai ser nossa reação? Abra as portas da sua casa, deixe o seu filho ir embora. Abre as portas da sua casa, deixe seu marido desencarnar. Qual é a nossa reação? É de desespero, de angústia, de sofrimento,
de tristeza, ou é de felicidade porque ele está indo para um lugar melhor? Então nós temos essa dificuldade de administrar esse tipo de coisa, né? De deixar que o outro vá embora. E isso não é amor. A partir do momento em que nós queremos reter alguém do nosso lado, é porque nós realmente não o amamos de verdade. Porque quem ama, liberta para que ele possa seguir o seu caminho, possa seguir o seu curso por si só. Porque o amor não vê distâncias entre as pessoas. Quem ama não tem distância, né? E a gente precisa entender, principalmente dentro da casa espírita, que em desencarnando, as pessoas vão para o mundo espiritual. Momentaneamente a gente está separado por uma barreira, questão física, mas nós estamos próximos em pensamento, em coração, junto a essas pessoas. O que aquela mãe não entendeu, apesar de ser espírita, tinha essa bronca com Deus porque tinha levado o filho dela, e que na verdade não era filho dela, né? Estava na condição de filho para passar alguns momentos aqui junto com ela, para que pudessem aprender, desenvolver algumas coisas e seguirem adiante. Então nós temos uma dificuldade imensa com relação a essa questão de amar. Nós não sabemos direito o que é amar. E o maior exemplo de amor que esteve aqui conosco foi o próprio Jesus, que mesmo sofrendo tudo aquilo que ele sofreu, do alto da cruz, o que ele diz àqueles que estavam lhe ferindo naquele momento? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então, mostrando essa necessidade de perdoar, mostrando essa necessidade de trabalhar o amor incondicional dentro de nós. E como que a gente trabalha essa questão do perdão? Perdoar é esquecer? Perdoar é não se lembrar da ofensa cometida? Não, isso é impossível, né? Não tem jeito da gente se esquecer do mal sofrido. Porém, a gente não precisa dar a importância que ele quer, né? Nós não podemos dar poder ao outro que nos feriu. O poder está na minha mão. Eu que direciono se eu vou dar poder a ele ou não. Então é uma escolha que eu faço. Mas isso, ele é muito difícil porque requer da nossa parte um projeto de vida. Porque perdoar não é assim, amanhã você me machucou, eu te perdoo. A gente sabe que não funciona dessa forma, que precisa tempo para que isso possa ser trabalhado dentro de nós. O que nós não podemos é ficar remoendo essa situação, porque a gente precisa entender, quando a gente não perdoa, a gente fica vivendo dentro daquela situação desgastante, daquela situação dolorida que nos causou esse incômodo, esse desconforto. Então, se eu não mudar a minha atitude, o meu pensamento, eu vou continuar vivendo aquele momento. E é um momento ruim, desagradável, que nos traz esse desconforto, essa tristeza, essa dor, essa angústia, e eu preciso me libertar disso. Para eu me libertar disso, eu preciso fazer uma análise de quem eu sou, onde eu estou e para onde eu quero ir. Isso requer amadurecimento do espírito. E esse amadurecimento, ele requer prática e trabalho árduo de todos nós. Nós precisamos praticar. Aquilo que a doutrina espírita nos oferece é um momento de nós praticarmos todos esses conhecimentos. A gente não vai mudar de uma hora para outra, da água para o vinho, como dizem, né? De um momento para outro. E isso requer trabalho constante, perseverante principalmente. Esquecer aquilo que você sofreu, muitas vezes você precisa trabalhar, fazer alguma coisa, direcionar o seu pensamento, a sua vida para outros rumos e deixar aquilo para trás. Porque com o tempo, tudo aquilo de bom que você vai construindo, ele vai sufocar aquele pensamento ruim, aquela sensação desagradável. Mas você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar parado.
E lembrando que, como ferramenta, o amor não vive no passado. O amor não se inquieta com o futuro. O amor vive o presente, o aqui e o agora. Então a gente tem a oportunidade, a doutrina espírita nos proporciona isso através do Evangelho, através de revivecer Jesus e através dessa mensagem que os espíritos superiores nos deixam de que nós estamos trabalhando pela nossa libertação. Só depende da gente, só depende da nossa boa vontade de fazer alguma coisa. Mas aí vem uma questão muito interessante que eu costumo chamar de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, né? Que é a letra da música. Mas a gente precisa mudar isso. Nós nascemos assim, mas nós temos a possibilidade de mudar. Para isso, basta boa vontade. Aliás, vontade é uma palavra recorrente no livro dos Espíritos. Quando se tem vontade firme de fazer isso ou aquilo. Enquanto a gente não tiver vontade, a gente vai ficar sofrendo, passando por dificuldades. Depende única e exclusivamente da gente. Certo dia, caminhava pelas ruas e me deparei com uma lojinha bem interessante, muito bonita, bastante agradável, uma música ambiente tranquila, serena, e tudo ali era colocado com muito carinho, com muito zelo naquele ambiente. Entrei, fiquei fascinado, porque nas suas prateleiras tinha fardos de amor, baldes de paciência, tinha caixinhas com alegria, com fé, com esperança. Aí eu fiquei encantado com aquilo tudo. Cheguei no senhor que estava no balcão e perguntei para ele o que eles vendiam ali. E o senhor daquela casa olhou para mim, sorriu bondosamente e disse: nós vendemos aqui todos os dons de Deus. Aí eu fiquei encantado. Eu queria comprar de tudo que pudesse ali naquele momento. Mas consultei o bolso, carteira meio vazia, e perguntei: custa caro tudo que está aqui? E ele me respondeu: não, é tudo de graça. Aí fiquei mais feliz ainda. E comecei a relacionar tudo aquilo que eu queria. Queria muito amor, queria muita felicidade para poder distribuir para os vizinhos, para a família, para todo mundo. Queria alegria, mas eu também queria todo o estoque de paciência, né? Porque paciência nunca faz mal para ninguém, não é verdade? E fiquei ali relacionando todos aqueles sentimentos que eu conhecia, que eu sabia que eram bons, e entreguei para o homem para que ele pudesse tirar lá do estoque e trazer para mim. Pouco tempo depois ele voltou e me entregou o pacote. E eu fiquei surpreso porque o pacote cabia na palma da minha mão, era pequenininho, né? Estava ali. E eu olhei para ele e falei: mas tudo que eu pedi está aqui? Ele falou: sim, tudo que você pediu está aí. É porque aqui nós não vendemos os produtos acabados, nós só vendemos as sementes. Cabe a você plantar e fazê-la crescer. E aí eu me dei conta de uma coisa: todos nós somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Portanto, carregamos dentro de cada um de nós todas essas sementes de amor, de fé, de esperança, de paciência, de bondade. Está tudo aqui dentro da gente. Cabe a gente trabalhar o terreno, cabe a gente regar com os nutrientes necessários para que ele possa florescer. E aí eu refleti mais uma vez: como que a gente verte água? São duas maneiras. Uma é pelas lágrimas, pela dor, pela incompreensão, pela angústia. A outra é pelo suor, pelo trabalho, pela dedicação, pela constância, pela perseverança. Cabe a gente decidir como que a gente quer regar essas sementes que estão dentro de nós. Trabalho ou dor? A doutrina espírita não preconiza a dor, muito pelo contrário. Preconiza a alegria, o amor, a fé, a esperança, a bondade, a luz. Né? Que a gente possa se aproveitar muito bem dessas ferramentas
e que Deus nos ampare a todos nós.